Olá, hoje eu quero falar com você sobre como você pode enfrentar uma ansiedade no caso de uma situação impossível de ser resolvida, algo que está além do seu controle. O que você pode fazer? Qual é a direção que a palavra de Deus nos dá neste sentido? Bem, eu vou me reportar a uma história antiga, a história envolvendo o rei Davi. Ele estava com um filho recém-nascido, um filho dele. Mas esta criança estava com uma doença fatal. Então estava além do controle dele resolver a situação. Bem, o que ele pôde fazer? O que é que ele fez? Qual foi a reação dele diante de tudo o que aconteceu? E como isso pode nos ajudar? Eu vou me basear hoje em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 a 23. Então eu vou ler alguns versículos iniciais desta passagem, que nos diz o seguinte: E Davi implorou a Deus em favor da criança. Bem, primeiramente, Davi orou. Ele até suplicou, implorou que Deus curasse o seu filho recém-nascido. Embora não fosse uma época de milagres, Davi entendia que Deus pode fazer milagres em qualquer época. Ele não depende de uma época específica. Simplesmente, o milagre depende da vontade de Deus. Ele não sabia se Deus iria curar essa criança ou não, mas cabia a ele fazer a parte dele, que era pedir, implorar. E foi o que ele fez. Continua o texto. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Então perceba que eles estavam preocupados com Davi, porque Davi havia jejuado, não havia comido, havia se deitado no chão, havia feito tudo o que ele podia para buscar um milagre. Mesmo assim, não foi da vontade de Deus realizar aquele milagre. E agora os conselheiros de Davi ficaram preocupados com ele. O que ele vai fazer, uma vez que a criança morreu? Aí acontece o seguinte: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Então veja, ele fez algo que surpreendeu as pessoas que estavam ali com ele. Eles jamais esperavam essa atitude dele. Pensavam até que talvez ele fosse ficar pior, cair numa depressão profunda. Mas não. Contrário ao que eles esperavam, Davi simplesmente voltou a uma rotina normal. Isso mexeu com a cabeça deles. E aí eles queriam entender o que estava acontecendo. Então continua o relato. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então veja a atitude que ele teve. Ele foi bastante racional. Enquanto havia esperança, ele buscou a Deus, ele buscou o milagre. Mas quando esse milagre não aconteceu,
e a criança morreu. Então ele reconheceu que não podia fazer mais nada. Deveria continuar a sua vida. Então veja que atitude sensata. Não é simples, não é fácil, mas é o caminho correto, o caminho a se seguir. Fazer tudo o que você puder para resolver um problema, principalmente entregar o problema a Deus, buscar a ajuda divina. Se você depender de um milagre, buscar esse milagre com oração, implorando, fazendo a sua parte. Mas se o milagre não acontecer e não tiver mais jeito, então, o que você tem que fazer? Aceitar a situação, por mais difícil que ela seja, e seguir com a sua vida. Então, essa é a atitude correta. Claro que isso depende muito de fé, de confiança em Deus. E Davi tinha esta fé, esta confiança. Por isso que nós lemos aqui, num texto muito importante, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui na Bíblia Pastoral Católica. Nos diz assim: confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplanará as suas trilhas. Ou seja, deposite total confiança em Deus. E quando Deus permitir uma situação que talvez não seja a situação que você gostaria, mas foi a que ele permitiu, então aceite como sendo o melhor naquele momento. Porque Deus sabe tudo. Por isso que o texto diz: confie em Javé com todo o seu coração. Não confie no seu entendimento, porque o nosso entendimento é limitado. Nós não conhecemos todos os fatores, tudo que está envolvido em cada situação. Mas Deus sim, ele sabe. Então, se ele não resolver o seu problema, continue servindo a Deus, adorando, fazendo a sua parte, fazendo o seu melhor. Então, com isso, você poderá amainar a sua ansiedade. E por falar em ansiedade, que é um mal do século, então na próxima segunda-feira, dia 13 de março, às 20h30, eu vou dar uma aula exclusiva sobre o tema: 3 maneiras eficazes de se livrar de vez da ansiedade. E para você não perder essa aula, você precisa estar comigo no evento, porque vai ser um evento ao vivo e a gravação não ficará disponível depois ao público. Então, para você não perder esse evento, você precisará entrar no grupo VIP de WhatsApp. Se você não estiver nesse grupo, não vai receber o link da aula, que será dada, essa aula será dada num grupo fechado, e as vagas são limitadas. Então, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você entrar no grupo VIP do WhatsApp, tá ok? E anote a data dessa aula que eu darei, dia 13 de março, às 20h30. Eu espero ter te ajudado através desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like e também compartilhe esta live com os seus contatos. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.